Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e estou aqui para mais uma Deck Tech. Bom, na Deck Tech de hoje eu trago para vocês um deck full controle. Galera aí que curte esse arquétipo, é o meu deck das Trigêmeas 100, um comandante aí bem conhecido, tá? Do bloco de Alara lá, não me recordo agora exatamente que coleção é essa daqui, mas é do bloco de Alara, né? Ela é do Trono de Esper e é uma criatura lendária assim, bem icônica, digamos assim, dessa combinação de cores, né? É um dos comandantes mais usados aí. Ela é uma criatura 3/3, 5 manas, criatura artefato lendária, humano mago, e ela tem uma única habilidade. No início da sua manutenção você escolhe um oponente alvo. E durante esse turno, aquele jogador não pode jogar mágicas nem ativar habilidades. E aquele jogador joga com a mão revelada. Você pode jogar cards da mão daquele jogador neste turno. Eu gosto muito desse comandante, dessa criatura, por conta dela ter uma habilidade muito única no Magic, né? Você dificilmente encontra alguma carta que faça algo parecido com ela. Na verdade nem tem, né? Eu acho que as cartas que mais se assemelham com esse efeito aqui dela é a do Mindslaver, né? Que você controla o jogador por um turno, mas nada desse tipo aqui assim, especificamente, né? Ela é uma criatura única, né? E a lendária, então a gente pode usar como comandante. Como o pessoal costuma jogar com as Trigêmeas 100? Se você for no EDH Hack, né? Que é um site especializado em Commander, um site que tem uma database muito boa de decks, né? É um site muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada de como normalmente o pessoal monta os decks com a Trigêmea 100. E a linha que a maioria das pessoas usa, né, é um deck baseado em artefatos, né? E é uma coisa que até faz sentido por conta dela ser um artefato. Mas é um negócio que eu sinceramente nunca entendi. Eu não sei porque que nego cisma em montar deck de trigêmeas de artefato. Ela não tem nenhuma habilidade relacionada com artefato. A única relação dela com artefato é o fato dela ser um artefato. Nossa, já foi quase um trava-língua isso que eu falei agora, né? Mas enfim, cara, eu não sei. Eu acho que talvez pelo fato da habilidade dela justamente ser muito única, né? Você não consegue traçar um paralelo dela muito linear assim com alguma outra estratégia. E por conta disso o nego se agarra ao que aparece mais evidente, né? Que é o fato dela ser um artefato. Mas eu sinceramente, apesar de sempre achar esse comandante muito bacana, né? Essa carta muito bacana, sempre quis montar um deck com ela. Eu nunca me senti assim compelido. Ela nunca me inspirou a fazer um deck de artefatos, né? Bom, eu montei esse deck aqui, né? Eu procurei fazer um deck o mais temático possível, relacionado a essa habilidade dela, né? Que é meio que uma forma de você controlar o jogador, né? Você meio que controla a mente dele, tanto que o flavor text dela aqui, né? Elas são os mestres da sua mente, né? Então eu procurei fazer um deck temático. Eu tenho esse deck há mais ou menos um ano. Enfim, os resultados foram muito satisfatórios para mim, tá? Esse deck aqui, eu coloquei o nome dele de Lantern Control, que não é uma nomenclatura minha, né? Na verdade isso aqui é o nome de um deck, é um deck Modern de controle, né? Que é um deck muito chato. Eu não jogo Modern nem qualquer outro formato competitivo e também não tenho nem pretensão de fazer isso, né? Não é minha onda mesmo. Mas eu curto assistir umas deck techs, né? Eu curto conhecer as interações dos formatos assim em geral, justamente para que me inspirem novas ideias. E eu consiga transpor essas ideias para o Commander, que é o formato que eu entendo, pelo menos eu acho, né? Bom, e como é esse deck, né? Trigêmeas 100, esse Lantern Control. Ele é um deck que ele se baseia em controlar todas as ações do seu oponente, né? Você controla as cartas que estão na mão dele, você controla o que ele vai comprar, você controla o que ele vai jogar, entendeu? Você controla tudo que o cara possa fazer no jogo você controla. Era mais ou menos isso que eu tinha feito.
porque é uma coisa que essa carta, eu acho que ela sugere isso, né? Eu acho que tem tudo a ver com ela essa pegada. Então, basicamente é isso que a gente pode falar aí de introdução. Vamos começar a falar do deck então, né? Vamos começar aqui pelos terrenos, como de costume. Eu estou usando 35 terrenos nesse deck. É o número mínimo aceitável que eu uso. E começando aqui, né, vou falar dos terrenos utilitários apenas, né? Brejo de Nefalha, um terreno que mila, né? E por que ele está aqui? Porque nesse deck eu vou ter muitas interações com o topo do Grimório. Como eu disse, nós vamos controlar todas as instâncias, todas as zonas dos nossos oponentes, ok? Então o topo do Grimório ele vai ser um alvo muito em voga neste deck. Eu vou trabalhar com informações, né? Eu vou saber qual é a carta do topo do Grimório, do oponente, né? Para mim saber o que, é que ele vai comprar. Então eu uso essas cartas aqui, eu uso cartas como essa daqui para tirar coisas que eu não quero que o cara compre, né? Caso elas apareçam no topo do Grimório dele, ok? E quando eu falo de informações, eu estou falando de cartas como Ilha do Anel Solar. É um terreno que é ilha, ou seja, eu posso buscar ele com a minha Fatland de pobre, né? A Floodplain. Então eu posso pegar ela com isso, né? É uma carta que vai me dar informação, né? Um terreno utilitário. Eu vou ter outras cartas parecidas, né, no deck, tá? Fortaleza de Volhat, que é uma recursão de cemitério, né? Recursão de criaturas. Da mesma forma que Ruínas da Academia, que é recursão de artefatos, né? Eu não uso tantos artefatos nesse deck, mas os artefatos que eu uso eles são muito importantes, tá? Assim como no deck Lantern Control lá, Modern e tudo mais, ok? Bojuka-Bog para hate de cemitério. Pomar Exótico. Esse terreno aqui, ele é importante, por quê? Porque ele adiciona uma mana à minha reserva de mana de qualquer cor que um terreno controlado por um oponente possa gerar. Vai ser muito importante que eu consiga, né, adicionar manas que os meus oponentes também possam. Por quê? Porque eu vou jogar com as cartas do cara, né? E para eu jogar com as cartas do cara, eu preciso pagar o custo de mana específico do deck do cara, né? Quem é novo no Commander não deve se lembrar, mas há um tempo atrás existiu uma regra de que o seu deck de Commander ele não poderia gerar mana que fosse de uma cor que não fosse da identidade do seu comandante, né? Essa regra caiu por terra, né? Na última atualização que teve, os caras tiraram essa regra e foi uma ótima notícia para jogadores de Trigêmeas 100. Inclusive eu resolvi montar esse deck, né, por conta dessa atualização da regra. Então agora como a gente pode gerar mana de qualquer cor, a gente consegue jogar as mágicas dos nossos oponentes sem grandes restrições, ok? Então é por conta disso que nós estamos usando aqui terrenos como Pomar Exótico. Tem outros terrenos que geram mana de qualquer cor, né, como as Vivid Lands, né? Tem mais terrenos que eu poderia estar usando aqui, eu não sei nem porque que eu não estou usando, né? Tipo a Cidade de Bronze. Enfim, são cartas que nem são tão caras e eu não estou usando, eu devo ser algum retardado, mas enfim. Eu consigo jogar com isso que está aqui, ok? Bom, acho que dos terrenos é só isso mesmo. Criaturas, né? Começando aqui pelo Árbitro Mor Agostinho IV, né? Bom, o que acontece? Um dos métodos de controle desse deck é você impedir que seus oponentes conjurem mágicas, né? Ou dificultar a vida para que eles façam isso. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai fazer com que as cartas fiquem presas na mão dele, né? E se as cartas ficarem presas na mão dele, vai sobrar mais coisa para você jogar com a sua comandante. Ok? Então, Árbitro Mor, o que ele faz? Ele reduz o custo das suas mágicas, né? Então ele facilita a sua vida, ele funciona como um acelerador para você, e para os seus oponentes ele aumenta o custo das mágicas, né? Isso atrapalha muito, né, os seus oponentes. Então esse custa 1 a mais aqui para cada mágica que ele jogar, vai fazer ele segurar a onda dele, né? Vai fazer ele jogar menos coisas e vai ficar mais carta na mão dele, né? Então essa criatura aqui ela já é para iniciar a gente nesse conceito do deck, né? Anjo da Serenidade é uma remoção no deck, né? Uma bomba e uma remoção.
E ele tá no deck pelo seguinte fator, né? Essas cartas que ele exila, quando ele sai de jogo, ele devolve os cards exilados para a mão dos seus donos, né? Então, o que ocorre? Muitas vezes você vai usar ele no seu próprio cemitério, né? Como recursão de cemitério. E você também usa no seu oponente, né? Em cartas tanto do campo de batalha quanto do cemitério dele. E a gente vai ver aqui mais pra frente que a gente vai usar muita mecânica de brincar, né? Que é você exilar a criatura para que depois ela volte. E eles indo para a mão do oponente, eles vão ter que conjurar de novo. E aí eles vão estar sujeitos a cartas como Agostinho, né? Que trava a vida do cara. Arquitetos do Arbítrio. Essa carta, muito legal ela vir logo aqui no começo, porque ela traduz muito do que é a onda desse deck, né? Essa habilidade dele é muito bacana. Por quê? Porque você pode usar em qualquer jogador, você pode usar no oponente, né? Você pode usar em você para rearranjar o seu topo, né? Mas geralmente eu vou usar isso aqui no oponente. Porque isso aqui, cara, você vai rearranjar 3 cartas do topo do cara, então você vai escolher o que o cara vai comprar, né? E o melhor, você pode colocar cartas no topo que de repente o cara não pode jogar. A gente vai ter algumas cartas, algumas mágicas aqui, né? Restritivas, que impedem o cara completamente de jogar certas coisas. Então você coloca só as coisas mais, né, que o cara não vai conseguir jogar, ou então você bota lá no terreno que o cara não precisa. Enfim, você bota o que você quiser no topo de acordo com a sua vontade, certo? E o cara vai comprar o que você quiser. Brago, que basicamente vai servir no deck como uma recursão, né? Eu uso efeitos de Blink nesse deck como recursão, porque de uma certa forma você está aproveitando, né? Você está usando as suas cartas de novo com efeitos ETB, né? São os efeitos de entrada, né? Ou de saída, que também tem aqui. Então o Brago tá aí, é uma das cartas que eu vou tutorar muitas vezes, ok? Eu vou sempre buscar essa carta aqui, porque ela realmente é muito boa, porque ela blinka um monte de coisa, né? A gente pode fazer muita gracinha com esse bicho. Daxos de Belete. Essa criatura aqui, ela está entrando numa categoria do deck que envolve a temática de você roubar as coisas do oponente, né? Eu tenho outras cartas parecidas com ele nesse deck. O Espectro do Véu da Noite, né, que tem um efeito parecido. E a Tada Adel, né? São cartas que você vai usar para roubar, né, as cartas do seu oponente. A Tadadel exerce uma função também que ela embaralha o Grimório, né? Você procura a carta no Grimório do cara, né? Você exila e você joga se você quiser, né? Geralmente você vai jogar aí, vai pegar um artefato aí, uma greva, um Sol Ring, né? Mas você pode pegar uma peça de combo também, uma carta que você sabe que vai te dar problema no futuro, então você vai tirar logo de cena, enfim. E ela embaralha o Grimório, né? Porque você procura. E isso aqui vai ter uma sinergia com uma carta no baralho muito interessante que a gente vai ver mais pra frente. Mas cartas como o Daxos e o Espectro do Véu da Noite, elas são interessantes porque elas exilam a carta do topo, né? Você joga a carta do topo. Então, quando você manipula o topo do seu oponente, você consegue ter o controle do que você vai exilar aí, né? Então é interessante por conta disso também. Ídolo da Retórica, que entra naquele mesmo esquema de restringir os jogadores, né? Para eles ficarem segurando cartas na mão, podendo só jogar uma mágica por turno. Fins Consagrada é uma máquina em qualquer deck, né? Mas ela está aqui por um motivo. Porque eu vou usar várias cartas aqui que dão draw para todo mundo. Porque afinal de contas, eu quero encher a mão dos meus oponentes, né? Para eu poder usar as cartinhas dele, né? O oponente com mão cheia sem poder jogar mágica é um copo cheio pra gente. Então, a Esfinge Consagrada vai ter sinergia com essas cartas também, né? Porque eu vou dar draw para todo mundo, mas eu vou ter muito mais draw. Então, ela tá aqui por conta disso, não só por ser uma carta muito boa. Espírito do Labirinto, né? Carta engraçadinha. Ela restringe a compra, né? Às vezes acontece de você ir lá com os arquitetos lá, você olha a 3 do topo e as 3 são cartas foda e você não pode tirar. Então você bota menos foda no topo e bota as outras lá que o cara não pode comprar de jeito nenhum, mais profundo. E se o cara vier com uma draw engine aí, ele não vai conseguir puxar por causa dessa carta, né? Então
Essa carta aí restringe o draw dos nossos oponentes, ok? Facção Vendilion, ela... Cara, essa carta é muito chata. Bom, ela tá aqui por dois motivos principais, né? O primeiro que é pelo fato dela te dar informação, né? Você olha a mão do jogador. E a segunda é porque ela exerce um controle, né? Você pode escolher uma carta da mão do cara e tirar essa carta de cena, né? Então você tira uma carta problemática da mão do cara lá, bota pro fundo e o cara vai ter que comprar outra carta, né? Algumas vezes você vai até saber qual é a carta que o cara vai comprar e você pode até colocar aquela carta lá de propósito para ele comprar, né? Enfim, bastante vantagem. E a Kármica é uma recursão simples de cemitério. Inexistor é uma remoção que coloca a quando ele sai de jogo, né? Você coloca a permanente alvo, que não seja terreno, no topo do Grimório do Dono, né? Isso é importante porque isso aqui, além de atrasar o cara, né? O cara praticamente vai perder um draw. Você ainda pode rearranjar o topo do cara, né? Ou você mila, né? Com o terrenozinho lá que a gente viu. Então, várias das remoções desse deck vão ter esse aspecto aqui, tá? De devolver para o topo do Grimório e não exilar ou colocar no cemitério, né? Até porque se você botar no topo, o cara vai comprar. Se o cara tiver com alguma restrição, ele pode não jogar e você acabar jogando essa carta, né? Então, é bacana isso aí. Iona, né? Restrição básica aí de cast, né? Entre o jogo você escolhe uma cor e seus oponentes não podem jogar mágica daquela cor, né? É a forma mais eficiente assim de você travar os seus oponentes. Apesar dela ter um custo bem alto, né? Eu não tenho recursos aqui. Aliás, eu tenho poucos recursos aqui de cast alternativo, né? A única forma que eu tenho é reanimando ela, né? Para botar ela no campo mais rápido. Então é bem capaz de ela só entrar mesmo no hard cast. Então, mas ela joga no deck ainda, ok? Hesperia, ela é um tutor no deck. Eu não estou lendo o efeito das cartas, né? Eu estou deixando elas um pouquinho aqui para vocês darem uma lida, né? Qualquer coisa vocês pesquisam aí no Oracle aí a versão em português, né? Que aí, quem sabe assim eu dou uma acelerada nos vídeos para que eles não fiquem tão grandes. Mas basicamente quando ela dá dano no jogador, você olha a mão você nomeia uma carta, né? E aquele jogador revela a mão. Se a carta que você nomeou tiver na mão do cara, você procura uma criatura com voar no seu baralho e bota na sua mão, né? Então ela é um tutor. Vocês podem ver que boa parte das criaturas desse deck elas têm voar, tá? A maioria delas tem voar. Então ela funciona como um tutor e também como uma forma como uma fonte de informação, né? Quer dizer, se eu já não souber o que tem na mão do cara, eu posso nomear qualquer carta, sei lá, nomeei um terreno e o cara vai ter que me mostrar a mão, né? Então eu vou passar a ter essa informação. Na próxima vez que eu bater com ela, eu já vou saber o que tem na mão dele, né? Enfim, você também pode dar balance na criatura, aí você já vai saber que está na mão dele, e você nomeia a carta que você deu balance, enfim. É uma carta realmente assim que tem múltiplas funções no deck, ok? Ladrão de Noção, que é mais uma restrição de draw, né? Como eu disse, eu vou usar várias cartas aqui que fazem com que todo mundo compre, então eu acabo roubando dos oponentes o draw extra que eles forem dar, então é uma carta boa aí no deck. Ladrões Fenecidos, uma das cartas mais legais assim, uma das que me impulsionou a montar o deck nessa temática. A criaturinha aí, né, que voa e os jogadores jogam com o topo do Grimório revelado, né? O diferencial dela é que ela faz todos os jogadores, não só você. Então você tem informação aí do que todo mundo vai comprar. Seus oponentes também vão ter essa informação de você, mas você tira mais proveito disso do que eles, ok? Mago Refletor, uma carta absurdamente chata, né? Quando entra em jogo você devolve uma criatura para a mão do oponente e o dono daquela criatura não pode conjurar mágicas com o nome dela, né? Então a criatura fica presa na mão do cara. É o que nos dá tempo suficiente para conjurar ela da mão do cara, graças ao nosso comandante. Aven Mind Sensor é um stop aí de tutores, né? Pessoal que gosta de tutorar aí à torta e à direita, né? Isso aqui é um soco no estômago dessas pessoas, ok? Dos deckzinhos de combo que adora ficar puxando as cartas do baralho, ok? Se um oponente fosse procurar no seu Grimório, ao invés disso ele procura apenas pelas 4 cartas do topo.
Cartinha bem chatinha aí. Charon, uma recursão básica aí de cemitério, devolve artefato, né? Essa aqui eu brinco, eu uso muito ela brincando, né? Semeadora de tentação também, serve para você roubar alguma coisa que seu oponente já jogou. Titã do Sol também é recursão. O Vencer para devolver spells, né? No caso, eu uso ele tanto para devolver permanentes aí do Battlefield, como para devolver mágicas, né? Que ele também pode devolver mágicas. Ele é interessante, né? Especialmente se você estiver com um Agostinho na mesa, né? Porque o cara já se lasca todo para conjurar as mágicas dele, e quando ele joga você vai e devolve para a mão do cara. Então, é bem chato, né? Bom, já falamos das criaturas, vamos falar agora das outras mágicas, que eu acredito que é o que seja de principal aqui, ok? Pedra Fëanor, que é uma pedra de mana aí essencial para esse deck, né? Amuleto Azorius, que é uma remoção que bota no topo, mesmo esquema daquele do Inestor, né? Amuleto de Mir, que é uma carta multiuso, né? Mas o principal efeito dela, que é a razão dela estar nesse deck, é a última, que você olha as 3 cartas do topo do Grimório do jogador, você coloca uma de volta e o resto você coloca no cemitério dele. Então você escolhe a próxima compra do cara aí. Sol Ring, Aprisionar, né? O nosso conhecido Remand, anula a mágica e se você o fizer, você devolve ela pra mão. Compra um card aí que é canteiro, vai cumprir a mesma função aqui que o Vencer, né? Entra naquele mesmo esquema. Caminho para o exílio. Por que eu estou usando Path to Exile aqui? Não é porque é uma remoção que joga em qualquer deck. Até porque eu só tenho uma Path to Exile na minha coleção inteira. Acredite se quiser. Essas cartas assim eu não corro muito atrás não, porque elas são muito caras. Então eu não vou colocar uma porra dessa em tudo que é deck meu, né? Então ela tá aqui porque ela exila a criatura e ela faz o oponente procurar no Grimório. Quando ele faz isso, ele vai entrar no lance aqui do nosso Mind Sensor, né? Então ele vai se fuder, né? Caso você esteja com ele na mesa também. E consequentemente ela tem sinergia com uma outra carta que por coincidência próxima aqui da lista, né? Que é a Cirurgia Psíquica, né? Então toda vez que eu fizer um oponente procurar algo no Grimório, ele vai ter que embaralhar, né? E ele embaralhando vai trigar isso aqui, né? Sempre que o cara ou tutorar alguma coisa, enfim, vai acontecer isso aqui várias vezes, tá? Ou quando eu bater com a Tadadel, né? Então essa carta aqui ela tem uma sinergia especial no deck e é um mecanismo aí para eu manipular o topo dos meus oponentes, né? Existem poucas cartas que fazem isso com eficiência, né? Uma delas é essa, ok? E lembrando que você escolhe se você vai exilar uma das cartas, né? Se você exila se você quiser. Se forem 2 cartas ruins, você deixa no topo, né? Enfim, você tem essa opção. Contrabalançar. Por que essa carta está no deck? Não, eu não espero anular tudo com isso aqui. Eu não uso o tampo do Sensei aqui, então eu não vou sair anulando. Eu não espero isso, certo? Mas eu uso ela como uma ferramenta de restrição, né? Porque o que acontece? Toda vez que o oponente jogar a mágica, você vai revelar a carta do topo, né? Se a carta tiver o mesmo custo do que a carta que você revelou, aquela mágica é anulada. Então, uma vez que eu revele a carta do meu topo e os oponentes saibam o que é provável que eles não joguem mais mágicas com aquele custo de mana, né? Então é mais uma restrição que eu posso usar aí. Outra forma de eu explorar essa carta também é com os terrenozinhos aqui, né? As Ruínas da Academia e com nossa querida Fortaleza de Valhalla. Então eu consigo anular algumas coisas importantes também se eu tiver com esses terrenos na mesa, né? Dependendo aí do que tiver no meu grave, ok? Então uma cartinha legal aí, apesar de não ser tão jogável no comando, é uma cartinha que, né, eu achei que valeria a pena usar, certo? Escravizamente, né, que é uma carta aí clássica, né? Não existe forma melhor de controlar o jogador, né? Então tá aí no deck. Escrita Celeste. Entra naquele lance, né, do draw global aí, né? E o interessante dela é que ela tem o forecast, né, que é o prever. Essa keyword aí que você paga 2, revela isso aqui da sua mão, ou seja, você não gasta a carta, né, você só revela lá da mão. E cada jogador compra um card, né, você só pode fazer isso na sua manutenção. Fatalidade de Zur. Essa é uma das minhas cartas preferidas no deck.
Essa imagem que está aqui é de uma versão antiga dela, então está meio confuso. Eu vou pegar uma outra aqui, que vai ficar melhor para a gente entender. Aqui, essa daqui está mais atual. Que esse encantamento de custo 4 azul faz? Né? Os jogadores jogam com os cards de suas mãos revelados. Então é mais informação aí pra gente. Ok? A gente vai saber tudo que está na mão dos nossos oponentes. Né? Os oponentes também vão saber o que está na sua mão, mas como eu disse, a gente aproveita melhor isso. Se um jogador fosse comprar um card, ele próprio revela em vez disso. Né? Então ele não compra a carta, ao invés dele comprar, ele revela a carta. Depois, qualquer outro jogador pode pagar 2 pontos de vida. Se um jogador o fizer, coloque aquele card no cemitério do seu dono. Se não, aquele jogador compra um card. Então quer dizer, você cria uma zoeira na mesa que qualquer um pode anular uma compra. Essa é uma das formas mais eficientes de você controlar o que os seus oponentes vão comprar. Ok? Claro, seus oponentes podem fazer isso com você também. Mas o ideal é que você faça essa carta quando a balança já estiver pendendo mais para você, ok? Quando você já estiver mais seguro do que o restante dos jogadores. Você não vai jogar essa carta, turno 4, fatalidade. Você não vai fazer isso, ok? É uma carta muito legal de se usar no deck. Se você controlar a partida, o mínimo que seja, você fizer isso aqui, você fecha o caixão da galera. Claro, assim, você tem que pagar 2 pontos de vida para fazer isso. Não tem muitas formas de ganhar vida, mas os seus oponentes podem ter, então você vai usar isso contra eles, né? Geralmente, eu uso essa carta aqui muito em combinação com as cartas que eu jogo dos meus oponentes, né? Então é uma carta muito engraçadinha, ela tem tudo a ver com o deck e tá aí, certo? Fatalidade Zur tocando terror. Fenda Ciclônica, Staple básica, Greva também. Inundar em Redamoinho, mais uma remoção que coloca no topo, certo? Se você confrontar o oponente. No caso, para você confrontar, você faz um Scry e seu oponente também, né? Só que você revela a carta do topo e a que tiver o maior custo vence, né? Como a gente manipula tanto o nosso topo quanto do oponente, as chances da gente vencer esse confronto são altas, né? Jace Beleren, mais uma compra aí global, né? E a próxima carta aqui é o All-Star aqui do Jace Mind Sculptor, né? Essa foi a última aquisição que eu arranjei para o deck, né? Tanto que é uma das cartas mais caras aí. E, cara, por que ele está no deck? Por conta dessa primeira habilidade aqui, né? Claro, todas as outras são muito boas, né? Ele é uma win condition, né? Porque quem conhece esse bicho aqui sabe que ele ganha jogo sozinho. Mas, enfim, todas as habilidades dele são sinérgicas no deck, tá? Mas a principal é essa primeira do +2 dele, que você olha o topo do Grimório do jogador alvo e você ainda escolhe se aquela carta vai ficar no topo ou no fundo, né? Então é uma forma muito eficiente de você controlar o topo aí do Grimório. Jogos intelectuais. Carta muito engraçada também. Feitiço custo 5. O jogador alvo coloca os cards da própria mão no topo do Grimório. Você procura no Grimório daquele jogador pela mesma quantidade de cartas, né? Ou seja, se o cara tinha 5 cartas na mão, você vai procurar por 5 cartas, ok? Daí você pega aquelas cartas e bota na mão do cara e depois embaralha o Grimório dele. Ou seja, você escolhe a mão do cara. Dá pra perceber a zoeirinha que você consegue fazer aí com essa carta nesse deck, né? Você escolhe a mão do cara, você pega lá. Você pode usar tanto para botar as cartas mais crepe, né, as piores cartas na situação atual do jogo na mão do cara para ferrar com ele, ou você bota ali algumas cartas que você sabe que o cara não vai poder jogar e que você vai usar com o comandante, não é? Então, carta engraçadinha essa daí. Os jogos intelectuais. Laboratório Arcano, mesmo efeito de restricional do Eidolon lá de cima, né? Lanterna cromática, que é importantíssimo para a gente curvar nosso deck e para ter acesso a mana para a gente jogar as mágicas dos nossos oponentes, né? E a lanterna da introvisão. Esta é a carta que dá nome ao deck, né?
que dá nome ao deck Modern lá, Lantern Control, né? É uma carta que te dá informação, né, cara? E é um artefato de custo 1, todo mundo joga com o topo do Grimório revelado, e você ainda pode estourar ela, virando, sacrificando, e fazendo o jogador alvo embaralhar o Grimório, né? Então entra naquela mesma sinergia com a nossa cirurgia psíquica, né? Você pode usar isso num momento de desespero, né? Caso você veja que o seu oponente vai comprar uma coisa que não vai ser legal para você e você não tem outros meios de tirar aquilo do topo do cara, né? De impedir que ele compre. Então você vai lá, estoura isso aqui e embaralha o Grimório do cara, né? Enfim, pode usar com você também. É uma carta realmente muito legal, tá? No deck. E ela dá nome ao deck aí. Até porque ela também sintetiza muito bem a premissa do deck, né? Telepatia, que te dá uma informação absurda, né? Um encantamento de apenas uma mana e que você olha a mão de todo mundo. Os oponentes jogam com a mão revelada, então é muito bom isso aqui, para você ter informação aí, saber exatamente qual é a jogada que você tem que fazer, né? Términos, que remociona uma das remoções globais aí do deck. Triturador de Códices, que é uma carta que também, coincidentemente, também joga e muito no deck Lantern Control Modern, né? Você vira ela, bota a carta do topo do Grimório do jogador alvo no cemitério dele. Então você consegue tirar uma bizarrice aí que tiver no topo do Grimório do cara para ele não comprar. E em última instância aqui é uma recursão de cemitério também, que você paga 5, gira, estoura ela e devolve qualquer carta do seu cemitério para sua mão. Tem umas remoções aqui. Varrer. Vencer o Visitante, que é um Planinauta que eu uso principalmente como recursão, né? Para usar o efeito de blink dele, que vai ser muito bom no deck. Esses Planinautas, todos eles, é muito comum que você consiga estourar muito comum não, né? Mas é muito possível que você consiga estourar o emblema deles, né? Por conta de você conseguir ter muito tempo, né? Como é um deck de controle. Visão do Profeta, que é a nossa última carta do deck aí, que vale a pena mencionar. Todos os oponentes jogam com as mãos reveladas, né? É uma telepatia aí, só que mais carinha, e tem um efeito aqui complementar, que você pode estourar ele, olhar a mão do jogador alvo, escolher um card, e aquele card descarta aquele card, né? Você só pode fazer isso como feitiço. Então a carta aí bem utilitária no deck, ok? Bom, prós e contras do deck. É um deck multifuncional, você tem muitos recursos com esse deck, tá? Não só pelo fato de você ter acesso a mágicas dos seus oponentes, né, que às vezes vão ser cruciais aí para você criar um jogo aí melhor, né? Não é raro você ganhar usando as cartas dos seus oponentes, né? E as bombas dele, por exemplo, né? Então é um deck que ele consegue ser muito opressor, né? Por conta da consistência dele, né? De controlar. Você controla tudo, né? Você controla tudo que o cara vai fazer, né? Então uma vez que você consiga, né? Colocar suas peças no lugar, você brinca, né? E ele é um deck que ele se defende bem, tanto prevenindo, né, as ameaças de acontecerem, quanto remediando, né? Porque ao mesmo tempo que você tem boas remoções no deck, né, você consegue lidar muito bem com permanentes, né? Consegue controlar o field, né? Você ao mesmo tempo também consegue controlar o que pode vir, né? Realmente é um deck de controle, né? Você não tem combo nesse deck, você, enfim, você controla mesmo o jogo, né? De uma forma bem ao pé da letra mesmo. E desvantagens, né? A desvantagem desse deck é que ele não se sai bem em mesas muito grandes, né? Você tem aí um mesão com mais de 4 jogadores, esse deck aí não funfa, tá? Você não consegue controlar todo mundo, é muita informação para você lidar, então você tem que jogar com, às vezes,
Para você jogar com muitos jogadores, você tem que jogar com muita cautela e isso é chato, né? Uma hora você perde a paciência, você esquece de fazer jogada, você deixa passar batido uma carta que está na mão do cara ali, que você tá ali para você ver, mas você acabou que deixou rolar, né? Então é um deck que ele não tem fôlego para controlar uma mesa muito grande, né? Ele é um deck que se sai melhor contra 3 oponentes no máximo. E acho que essa é a principal característica dele aí, negativa, né? E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu deck das trigêmeas 100, né? 100 Triplets Lantern Control. Mais uma deck tech aí do canal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí para dar uma forcinha pro canal. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amiguinho chato que gosta de controle, né? Dá uma força pro cara lá e dá uma força pro canal também, ok? Não esqueçam de deixar a sua opinião nos comentários aí, dizer o que você achou desse deck, né? Me xingar. E é claro, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Ok? Cozinha offline aí, sempre com deck techs de Commander e vídeos voltados para jogadores casuais de Magic the Gathering. Com isso eu vou ficando por aqui e até logo.